E aí, pessoal, tudo bem? Animado aí para a apresentação? Cíntia, Fernanda, Gabriel? Olá, gente. Então, animada não é a palavra certa, mas eu fiz uma pesquisa simples, assim, não pensei em abrir nada de vídeo, só falar um pouco mesmo. O professor falou para ser algo bem sucinto mesmo, né? Sim, ele falou. Eu não sei se vocês fizeram apresentação de PowerPoint, assim, eu não acabei não fazendo, porque eu realmente fiz um resumo bem simples. Quem que é a Então, tua equipe, Fernanda? sou eu, a Giovana e os Gabriels, acho que são dois. Nem conversei com eles, Uhum. inclusive. Era. A nossa equipe não fez PowerPoint também. É que não tinha necessidade, né? Só se quem quisesse fazer, podia fazia, né? Mas não tinha necessidade. O professor tinha falado, né, que tipo seria um ponto a mais, uma coisa assim, Não, mas ele não falou que seria um ponto a mais. Eu perguntei, tem a necessidade de realizar a PowerPoint? Ele falou, ó, necessidade não tem, mas me interessa, seria bacana para tipo, aula. eu digo ponto a mais não em nota, mas questão de que ele gosta que faça. Ah, entendi. É que também vai ser bem rapidinho, né? Pelo que ele falou, acho que 5 minutos, Tipo, não 5 é? minutos. Acho que é mais assim para a galera pesquisar, né, e tal. Que ele disse que depois também iria explicar, né? Depois algo assim. Mesmo tipo a gente ia fazendo as apresentações, né? Então. É porque Eu toda acho aula, eu que acho, a gente vai ter que fazer essas pesquisas, não é? Uhum, é, uhum.
Pessoal, eu não sei se vocês viram, mas a Camille Seleme ali, ela fez um grupo da matéria no WhatsApp, não sei se vocês já estão nele. A Camille falou que vai mandar o link do grupo ali no chat, tá bom?
Oi, gente, vocês me ouvem? Oi, professor, tudo bem? Ouvimos sim. Então tá bom. Pessoal, tive uma dificuldade hoje, uma técnica, na hora de ligar o computador, por isso que atrasou um pouco. Eu peço desculpas a vocês, mas vamos dar início ao nosso trabalho. Eu fiz uma. Vocês tomaram contato com a organização? Pessoal que não esteve presente no encontro passado, como é que vocês fizeram para se organizar, gente? Organizar os trabalhos? Ou não conseguiram fazer? Pode falar para a gente reordenar, né? Para os próximos trabalhos. Então, professor, a nossa equipe, a gente teve sorte que a Camille, ela uniu todo mundo num grupinho e daí a gente conseguiu fazer um trabalhinho. Conseguiu? Quem está falando é o... Emanuel, O Emanuel, tá certo. Então, naquela ordem lá foram 5 temas, a ideia são 5 temas para a gente construir um estado da arte, né, sobre a sustentabilidade. Então, seria um trabalho, não para estressar, tá, gente? É um trabalho até descontraído, mais simples, mas só para pontuar, né, fazer algum apontamento para a gente ter essa ideia, essa historicidade da sustentabilidade. Então, não é para deixar o pessoal apavorado, não. Tem um fundamento pedagógico que é quebrar o gelo, sabe? A gente conversar um pouco, porque a gente não vai dar conta de tudo, né? Mas, pelo menos, para iniciar com essa historicidade. Então, Caio, qual que era o teu grupo? Era o primeiro? Era, professora, aham. A gente conseguiu fazer, eu, a Ana, a Aline, só que o Alexandre Rocha, professor, acho que estava no nosso grupo também, só que a gente não conseguiu achar ele no grupo da sala, que a Camila até criou. Acho que ele entrou agora, não sei. Tá Aí, bom. por isso que a gente não conseguiu falar com ele até hoje. Mas acho que agora ele está aí, daí nos próximos, aí a gente já coloca ele lá. Já. Isso, vai incluindo, né? Então, vocês querem começar? O primeiro grupo era o de vocês, né? Sim, professor. Só que é o seguinte, a Ana Espinosa, ela também está no nosso grupo aqui, só que ela não está conseguindo entrar. Daí, o senhor prefere que a gente apresente mesmo assim, ou espere e tal? Ou Mas apresentamos que ela está não, eu e a Aline por enquanto? mas ela não está conseguindo entrar na aula, é? No Zoom, segundo ela falou aqui para a gente aqui. Nossa, aí eu não sei como resolver isso. Mas isso aí não vai ter prejuízo para ela, não, sabe? Seria interessante vocês Então. tranquilizá-la e que não vai ter prejuízo algum, né? Tá bom? É uma Então. pena, seria bom ela participar, mas a gente tem que fazer, né? Realizar o trabalho, né? Tá bom, podemos fazer então. Tá, eu e a Aline, a gente fez a pesquisa aqui. Tá bom. A Ana também, né, ajudou, fez a pesquisa também, só Aham. realmente só esse problema aí técnico e tal. Mas Tudo podemos bem. fazer então também? Já podemos começar? Então tá bom, professor. Bom, o nosso tema era a Revolução Verde, né? E eu vou começar fazendo só assim uma contextualização e daí a Aline vai detalhar um pouco melhor outros pontos. Bom, a Revolução Verde, na verdade, é um termo, né, que foi cunhado na Conferência de Washington pelo William Gong, e ele surge num contexto, na verdade, de pós-guerra, no sentido de se aproveitar as tecnologias para o melhoramento da produção agrícola, né? Na verdade, já tem teorias que falam que mesmo na década de 40 já se estava buscando utilizar a tecnologia, melhorar a produção agrícola, mas a partir assim do pós-guerra é que esse conceito começou a se fortalecer mais. Outro conceito interessante para se pensar a Revolução Verde são as teorias populacionais, acho que a gente via na época do colégio, especialmente a do Thomas Malthus, né? Que ele
dizia que chegaria um momento em que a população cresceria num ritmo maior do que a capacidade de se produzir alimento para todos. Só que aí, claro, dizem que o que ele não considerou, e realmente não tinha como considerar na época dele, era o desenvolvimento, né, de novas tecnologias e tal, como a Revolução Verde propiciou, né? Então, como estava explicando, a Revolução Verde foi um movimento assim pelo uso, né, de tecnologia para otimizar a produção agrícola, e isso tendo como objetivo o combate à fome, especialmente com a criação de desenvolvimento de defensivos agrícolas, né, transgênicos, para que as sementes, no geral, assim, conseguissem se desenvolver em ambientes mais hostis, as sementes mais resistentes, tal, para que, né, com o objetivo, sim, de que a fome, no geral, fosse combatida, né? No Brasil, esse movimento também começou aqui na década de 60, na época do regime militar, e ele inicialmente também se focou muito no melhoramento técnico da produção agrícola, e no quesito de pesquisa científica foi criada, né, em 1973, a Embrapa, que cuida só disso, é a empresa, se não me engano, empresa brasileira para a produção agrícola, algo assim, mas que foca nessa tecnologia e no desenvolvimento com base na ciência, né, para o melhoramento da produção agrícola. E culminou no final, especialmente na década de 90, com o Brasil se tornando um importante ator global assim na exportação de commodities agrícolas, especialmente aí a soja, que nós estamos acostumados a ver nos jornais, tudo. Mas esse modelo também teve algumas consequências, não só no Brasil como no mundo, que aí a Aline vai detalhar melhor agora. Como o Caio estava falando, né, a Revolução Verde ela teve algumas eficácias positivas, né, que foi a produção agrícola e o melhoramento genético e o desenvolvimento dos fertilizantes, e também tem as consequências, que causou problemas ao meio ambiente. Houve, através disso, o desmatamento do cultivo, que gerou o surgimento de pragas, agrotóxicos, fungicidas e outros produtos. Nós sabemos também que essa utilização de agrotóxico, ela gera problemas para a saúde, como também a contaminação do ecossistema, solos, rios, animais, vegetais, gerando uma compactação e esgotamento de nutrientes do solo. Houve também, de consequência, a questão do êxodo rural, que ele, no caso, expulsou, né, os pequenos produtores da lavoura, porque eles tiveram, muitos deles, que arrendar, vender suas terras para grandes produtores e também grandes empresas de agronegócio. Então, essa concentração de terras ela foi uma consequência direta, ela contribuiu para o aumento da população em periferias de grandes capitais. Também, através disso, teve o aumento do desemprego, porque através dessa evolução de tecnologia, né, houve uma modernização técnica, o que também exigiu uma maior qualidade e qualificação profissional. Então, grandes produtores tiveram que, né, se deslocar, ou até através também diminuir o serviço que eles prestavam, né? Inclusive, professora, eu estava até lendo, né, uma questão de um projeto de lei que foi aprovado em 9 de fevereiro, né, que a gente vê também o agrotóxico como uma coisa assim, como se fosse tudo malefício, né? Mas nem sempre porque essa questão, tanto que esse projeto, ele modifica a questão do agrotóxico para o nome de pesticida, né? E tanto que grandes pessoas que fabricam, né, esse agrotóxico, eles fabricam remédios e vacinas, né? Aí eu acho que travou.
O vídeo não travou, a gente tá aqui. Estão aí? Porque para mim travou aqui. Tá. Travou. Inclusive, até me perdi no que eu estava falando, da Você questão estava do... falando que agrotóxico, Isso. muda para pesticida. Aí esse projeto de lei também, ele busca integrar grandes avanços tecnológicos e científicos, né? Que deixa um pouco essa visão do passado, né? De ser uma coisa assim que agride tudo, para levar um pouco para a modernidade. Tanto que para aprovação desses pesticidas, a gente tem, né, que eles falam que é uma tripla conjuntura de análise e fiscalização toxicológica que cabe ao MAPA, o IBAMA e também a Anvisa. E é isso que eu tinha para falar. Muito bem, muito bem. Aline, o cuidado que tem que se ter com essa questão, com essa visão, às vezes, também afirmativa, né, dos agroquímicos, você ver o seguinte, dar um passo atrás e ver quem é que está produzindo essas leis, entendeu? É muito importante isso, sabe? Porque certamente esses grupos que propõem, que fazem a proposição de normativas, eles não são inocentes, né? Tem todo um jogo de interesses aí, entendeu? Então, por exemplo, mudar o nome. Então, é suavizar, né? Tem toda uma questão de tentar mostrar um lado não tão ruim. E também, né, é preciso ver o seguinte, cuidado com o excesso, né? O excesso de agroquímicos nunca vai fazer bem, né? Não tem como. Veja, é como o Caio falou sobre o aspecto positivo assim da Revolução Verde, ela potencializa assim, aumenta a produção de grãos, de alimentos, de tudo. Mas essa não é a questão central, né? A questão é como que você se distribui isso. E outra, e para aumentar a produção em larga escala, essa foi a solução tecnológica que foi encontrada, que potencializou e alavancou a indústria dos agroquímicos. Mas vem o lado sombrio disso, que são os mais variados problemas para a saúde humana, para o solo, entendeu? Então, mas você ponderou bem. Eu penso que a equipe não colocou nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Veja, a solução do ponto de vista da sustentabilidade para isso não é um agroquímico melhorzinho, é não usar agroquímico, que seria uma produção agroecológica, uma permacultura, entendeu? Uma produção orgânica. E isso a indústria dos agroquímicos, ela não quer, porque ela vai deixar de ter os produtores, os pequenos, principalmente os pequenos produtores, como reféns, né? Porque uma vez que você entra na lógica dos agroquímicos, é muito difícil de você sair disso, entendeu? É um vício, é uma camisa de força. Então, quando você pega, por exemplo, as produções agroquímicas com agrofloresta, por exemplo, que é muito comum entre grupos quilombolas, sabe? E a indústria do agroquímico odeia esses caras. Por quê? Porque eles não dependem dela, não dependem. E eles produzem não veneno, né? Eles produzem alimento de verdade. Porque se você me vende um tomate que ele é muito bonito na aparência, sabe? Geralmente são. Um tomate, por exemplo, um morango orgânico, você não tem vontade de comprar, porque ele é murcho, só que ele é um alimento. E um morango transgênico, com muito veneno, ele é bonito, sabe? Você vai ver na prateleira lá, você, nossa, como que eu vou comprar aquela porcaria ali que engana, né? A aparência engana, entende? Isso parece, vocês já sabem disso.
Às vezes a gente tem que tomar cuidado com o discurso bonito, né? Coisa bonita. E a aparência mesmo, que é um traço da nossa civilização, que ela se ancora na produção do consumo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Então, a própria legislação, ela não é inocente. Ela é quem financia, quem efetivamente faz valer essas normativas, seguramente não é o grupo minoritário, por exemplo, o grupo da agrofloresta, da agricultura familiar, que precisariam de muito apoio, sabe? De política pública para poder ter crédito. Mas não, o crédito, em geral, ele é direcionado ao grande produtor, que nem precisaria, porque o cara tem força, ele produz em larga escala, não para alimentar a população local, né? Ele produz para vender, entendeu? Então, mas olha, muito legal, era isso mesmo que eu queria que vocês pontuassem, porque essas questões elas vão voltar. Faz sentido, Aline? Isso que eu falei? Claro, professor, faz. Inclusive até, né, às vezes, dessa questão que estava falando das frutas bonitas, né, quando a gente compra no mercado, porque quando a gente tem nossa hortinha em casa, né, às vezes a gente tem ali planta, que nem uma hortelã, que você tira direto ali do pé quando você vai fazer, o cheiro que tem é totalmente diferente, né? Cheiro verde, tudo. Inclusive até o morango eu tava dando risada, porque a minha avó tinha um pezinho de morango, e os morangos dela também nunca crescia. Aí, quando ela comprava os morangos de mercado, ela falava, nossa, mas por que o deles é tão bonito e o meu não cresce? Mas essas questões mesmo, é que, tipo, eu pontuei porque eu tinha visto, né? E daí eu falei, bom, liga, eu vou ver a opinião do que o professor acha, né, sobre isso. Mas era só isso, não quis adentrar para ser a favor, não, professor. Foi só uma observação mesmo. Não, mas mesmo se fosse, não tem problema. Você pode... Na minha aula, eu até valorizo isso, sabe? Cada um apresente as suas posições, não tem censura, tá bom? Mas aí a gente discute, né? A gente só pesa sempre os argumentos favoráveis, como tudo na vida, né? Tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Parabéns à equipe, tá? Fiquei muito satisfeito com esse trabalhinho que vocês... Trabalhinho não, com esse trabalho que vocês fizeram. Vamos ao grupo número 2, sobre Estocolmo. Será que vocês conseguiram pontuar o próximo grupo? E aí, professor, tudo bem? O próximo grupo sou eu, a Camille, a Edna e a Cíntia. Só um minutinho. Tá compartilhando minha tela, pessoal? Estão conseguindo ver? Sim. Ok, vamos lá. Podia me informar só primeiro, ó. Eu vou abrir a apresentação, vocês conseguem ver? Quando eu mudo de slide, muda a tela junto? Sim. Sim. Ok, então, muito bem. Então, a minha equipe é a segunda, a gente vai apresentar sobre Estocolmo, 1972, matéria de sustentabilidade e desenvolvimento. O grupo é formado por eu, pela Camille Nesselene, pela Cíntia Locke Maciel e a Edna Porto Fatel. Bem, o que foi? Então, a Conferência de Estocolmo ocorreu entre 5 e 16 de junho de 1972, na capital da Suécia. E foi o primeiro evento organizado pela ONU para tratar sobre questões ambientais de forma mundial. O debate durante a conferência foi inflamado pela necessidade de adoção de um novo modelo
de desenvolvimento econômico, algo que conciliasse o uso das reservas naturais e as reservas não renováveis, como o petróleo, ao mesmo tempo em que não reduzisse o crescimento econômico. Ok, já passei também pelo contexto histórico, objetivos e temas. Bom, qual foi o objetivo, né, de Estocolmo? O objetivo foi conscientizar a sociedade a melhorar a relação com o meio ambiente e, assim, atender às necessidades da população presente sem comprometer as gerações futuras, tá? Os temas abordados, a Camille vai falar agora. Então, entre os temas abordados, eles falaram muito da qualidade de água, entre eles a chuva ácida, a qualidade do ar, a questão das mudanças climáticas e principalmente a preservação dos recursos naturais, que foi a primeira vez que foi chamada a atenção para a quantidade do volume populacional de modo absoluto e como a exploração dos recursos naturais estava interferindo nisso. E isso gerou uma discussão entre os países desenvolvidos, que defendiam uma política de desenvolvimento zero para proteger o meio ambiente, e os países em desenvolvimento, que não queriam afetar suas economias e queriam um desenvolvimento a qualquer custo. Bem, os participantes foram... Bem, o Brasil participou dessa conferência, e teve também a participação de outros... Só um minutinho. Teve a participação também de outros 113 países e mais 400 instituições governamentais e não governamentais. Então, foi um baita evento. Resultados, a Edna vai falar um pouquinho. Está me ouvindo? Sim, Edna. Inaugurou-se uma agenda mundial de discussões referente ao meio ambiente, consequente um programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Surgiu disso um documento, que seria a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, ocorrendo o reconhecimento de recursos ambientais que necessitam de gestão adequada e também visa, através dessa gestão, o não esgotar dessas fontes e lembrando, conscientizando que você retirar uma grande quantidade desses seres, dessa vida, né? Muitas coisas levam a lacuna que às vezes são irreversíveis. Ok? Ok, pessoal. Muito obrigado. Foi uma apresentação bem sucinta, conforme o professor pediu. Acredito que tenhamos abordado todos os temas mais relevantes. É isso. Muito obrigado pela atenção. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para vocês. Vocês enxergam algum vínculo entre Estocolmo e a Revolução Verde, do grupo anterior? Ah, sim. Sim, enxergamos. É a mesma questão, né? A mesma questão de degradação do meio ambiente por causa do malgrado da população frente aos recursos que são oferecidos pelo meio ambiente. O DDT, né, professor, o agrotóxico, foi banido e até hoje é um grande problema, né? A questão do agrotóxico. E acho que também é uma questão de população, que antes eles discutiam o crescimento da população em relação a alimentos, e agora eles estão vendo o meio ambiente de forma mais globalizada. Tanto que antes acreditava-se que o meio ambiente era uma fonte de recurso inesgotável, né? A partir do momento que eles se deram conta de que tem coisas que não são renováveis a curto período de tempo ou médio período de tempo, foi necessário realizar essas convenções de conscientização da população. Vocês acham que esses resultados que eles apontaram, eles foram significativos mesmo? Ou vocês têm algumas dúvidas em relação a isso? Os problemas, se é essa a pergunta, os problemas são significativos. E talvez o resultado não seja o que nós desejamos, mas é um levantar, né? Porque isso já foi consequência de problemas que os países industrializados viviam, né?
eles estavam sentindo. E os países que estavam não desenvolvidos economicamente não concordaram, né? O Brasil, pelo que eu li, teve uma postura bem firme, que o negócio dele era tirar os bens para o desenvolvimento. E se você pega pela perspectiva da época também, em que não tinha nenhuma legislação, nenhuma preocupação com o meio ambiente, é um grande avanço também. Talvez não tão significativo quanto poderia ser, mas é um grande avanço. Eu também penso assim. E tem evoluído, né? Muito bem, muito bem. Isso é por aí mesmo. Valeu, gente. Quero agradecer e gostei Fizeram direitinho, do jeito que eu havia recomendado. Tá bom? Parabéns à equipe. Obrigada. Vamos à equipe 3, então. Boa noite, gente. 20 anos depois, né? Exatamente, eu ia começar falando disso, professor. Você já pegou minha deixa aqui de link. Eu peço desculpas, eu não vou ligar a câmera por problemas técnicos aqui, mas dando continuidade a toda essa cronologia, né, que se iniciou, 20 anos após o encontro, a questão do encontro de Estocolmo, nós temos a primeira Conferência das Nações Unidas, que foi celebrada no Rio de Janeiro, em território brasileiro, em que foi reunido mais de 178 chefes de governo, né, para conversar um pouco mais e pela primeira vez a fundo a respeito desse paradigma da realidade, primeiramente vislumbrando, né, o fim daquela ideologia da década de 70 que fala a respeito de recursos naturais que teoricamente seriam infinitos, né? A gente começa a analisar a questão desses recursos conforme pós-Revolução Verde, né? E toda a problemática que o pessoal acabou de trazer aqui, que foi aberta lá em 72 em Estocolmo, a respeito dessa limitação de recursos, né? E como proceder a partir dessa limitação de recursos. Então, a primeira coisa que aconteceu foi a questão de criticar, vamos dizer assim, né, os países mais ricos, desenvolvidos, os quais agiam de uma maneira um tanto quanto mais agressiva na questão da biodiversidade, da sustentabilidade, que eram ideologias que até então eram muito tímidas, não tinha vamos dizer assim, uma abertura de diálogo, né, a respeito de tudo isso. E em cima do do encontro ECO 92, também conhecido como Rio 92, houve a criação de duas convenções, a Convenção da Biodiversidade, né, e das mudanças climáticas, que também, conforme, acho que até teve no slide deles anterior ali, eles mostraram, não sei se foi no anterior ou se foi no outro, mas a questão dos climas, né, da questão da poluição, que vai gerando um aumento da questão do efeito estufa, enfim, a gente não abordou muito em cima disso, mas foram questões que foram abordadas brevemente, só falando brevemente aqui para vocês, nesse encontro, tá? Que mais? Houve também a questão, conforme eu havia dito, né, da crítica do sistema dos países ricos, e também ficou acordado a questão dos incentivos de apoio financeiro e tecnológico para os países que se comprometessem a cumprir essas convenções, né? Cumprir esses acordos, enfim, foi a primeira vez que houve efetivamente um reconhecimento por parte de todos os países a respeito de um conceito de desenvolvimento sustentável. Tá? Além disso, a questão do objetivo de proteger o meio ambiente, enfim, essas ideias de equilíbrio, né, ela passou a ser um pouco mais consolidada após esse encontro de 92. Se de fato isso aconteceu, daí já é uma outra, né, uma outra questão, mas ali foi significativo, tendo em vista que foi o primeiro momento em que foi firmado, né, efetivamente documentos a respeito disso, que as pessoas teoricamente se comprometeram, a questão do apoio financeiro e tecnológico, né, despertou ali interesse de alguns países, né, conforme eu havia dito, foram 178 chefes de governo, né, representando cada um o seu grupo. E também outra coisa muito interessante que foi abordada foi a questão dos padrões de desenvolvimento dos países, né, que causaram esses danos que até hoje são vistos, né, em muitos países, que é a questão da pobreza, da dívida externa, é um padrão, na verdade, né, de características. A questão da pobreza, da dívida externa dos países em desenvolvimento, né, que não se enquadram nos países mais ricos, vamos dizer assim, que, teoricamente, só ilustrando, eu deveria ter feito um slide, mas não deu tempo. A questão é, os países mais ricos, eles, teoricamente, né, segundo os dados,
eles poluem mais, não é? Eles desgastam mais o meio ambiente. Enquanto que os países de maior dívida externa, mais pobres, emergentes, enfim, eles ainda não atingiram esses níveis, né, de poluição. Além disso, esses mesmos países de pobreza e dívida externa, eles têm padrões insustentáveis de produção e consumo e pressões demográficas e a estrutura da economia internacional. Também foi uma questão que foi abordada nesse ponto. Que mais? Também ficou estipulado a Agenda 21, que eram metas que deveriam ter sido cumpridas, né, até 2021, as quais não conseguiram, a grande maioria não bateu ali as metas, né, mas estendeu-se, se não me engano, acho que para 2000 e... Eu vou chutar aqui, mas eu não lembro qual foi a data que ficou estipulado para estender os objetivos, que era, e no fim, a conclusão geral seria a questão da necessidade de conciliação de desenvolvimento socioeconômico com a natureza. Acho que é isso. Mais alguém? Mais algum comentário? Só tem você, Fernanda, na equipe? Não, a Giovana, o Gabriel, os dois Gabriels, eles estavam presentes na equipe. Tá. Não estão presentes hoje, é isso? Eles estão, então sim, o Gabriel está aí, a Giovana acho que também está. Deixa eu ver se ela conseguiu. O Gabriel está aqui. Professor. Então... Vou só salientar ali o que a colega falou a respeito da criação também, que foi na Rio 92, no evento, né, que foi criado a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que foi uma comissão que ela é vinculada ao Conselho da ONU, né, das Nações Unidas. E ela foi tão importante que logo em seguida, em 1994, foi criada deixa eu só ver o nome aqui, a Convenção Internacional de Combate à Desertificação, que são, né, os países afetados pela seca grave, principalmente na África. Daí foi assim que os países, né, de maior porte econômico ficaram sujeitos a tentar ajudar para combater, né, para que não continue a desertificação desses países, assim afetando a economia agrícola deles. Outra coisa também que aconteceu, professor, foi a questão das manifestações críticas a respeito do tema, né? Após a Eco 92 ou Rio 92, apareceram, eu até também pensei em mostrar, mas não, tive dificuldade com a questão tecnológica aqui, de mostrar o vídeo de indígenas, diversas pessoas falando que eles precisavam de mais do que palavras, de mais do que tratados a respeito dessa situação, que eles se sentiam devastados em muitos aspectos, né? Começou também, foi o iniciozinho daquela polêmica, né? Os Estados Unidos quis participar das convenções, desde que ele pudesse explorar, inclusive, as terras da Amazônia, enfim, poder explorar essa diversidade. Era uma série de requisitos, assim, bem abusivos na parte dos países mais desenvolvidos, e, enfim, tudo isso gerou diversos desdobramentos que foram abordados, né, nos demais encontros após 92 aí, mas que até hoje não tem vamos dizer assim, uma resposta mais precisa, uma coisa muito bem consolidada a respeito, né, enfim. Muito bem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta bem geral, assim, para a equipe. Qual a avaliação crítica que vocês fizeram desse encontro, baseado nisso, nessa parte mais rápida que vocês tomaram contato? Ou vocês acham que só foram flores, foi uma coisa muito boa? O que é que vocês acham? Fernanda. Olha, acredito, tenho quase certeza, inclusive no documentário crítico que eu havia assistido a respeito, de que não foram só flores, inclusive essas questões todas, né, dessa diferença de realidade, de regras, de normas, de imposições, principalmente quando a gente está falando de países desenvolvidos versus países emergentes, é difícil você padronizar meios de desenvolvimento, meios de como você, assim, administrar, fazer com que os países mais desenvolvidos obedeçam as mesmas regras
reduzam, vamos dizer assim, na época, né, pelo que eu tinha visto nos documentários, havia muita crítica no sentido de que eles teriam de reduzir produção. Eles tinham dificuldade em manter os mesmos números, né, padronizando o crescimento. Então, eles se sentiam prejudicados. E, em reflexo disso, os países emergentes que estavam tentando crescer e ficar, pelo menos, ali pareio, numa expectativa, sei lá, dentro de 10, 15, 20 anos da realidade de um país hoje, vamos supor, né, pensando numa cronologia hoje, também era prejudicial para eles. Por quê? Porque eles se viam tendo que aumentar esse prazo, se é que ia conseguir um dia chegar lá. Então, assim, teve muita repressão, muita crítica frente a isso, assim, tudo bem, são recursos limitados, mas como que eu vou lidar, como que eu vou equilibrar, né, esse equilíbrio bonito que foi dito, né, ali nas convenções, enfim, que se buscava, se almejava, estava muito distante da realidade, da prática desses países. E foi essa discussão, assim, que, pelo que eu percebi das críticas, era um distanciamento muito grande entre o que se estava sendo escrito, né, é até bacana o que eu tinha visto no documentário, que falava a respeito de um índio dizendo, né, ele falou pro repórter, dizendo, eu preciso de mais do que palavras. Essas palavras não me adiantam de nada. O que eu preciso aqui é ato, eu preciso de realidade, eu preciso de ajuda, de apoio de fato, né? E não uma política super bonita ali para o discurso do politicamente correto, mas que não me adianta de nada, né, em termos práticos, né? Então, foi mais ou menos por aí, assim, esse distanciamento da realidade. Só pontuando, professor, também, eu acredito que, por exemplo, por se tratar de, pode-se dizer assim, que os países que já são desenvolvidos teriam que financiar essa sustentabilidade nos países que estão em desenvolvimento, né? Aí tem a questão econômica envolvida. Como que eu vou financiar uma coisa em outro país que não vai trazer benefícios para o meu, né? Inclusive, tem até, eu não me lembro bem ao certo, mas teve aquele tratado para diminuição da poluição, né, do aquecimento global. Eu acredito que os Estados Unidos não quis assinar, não sei se foi o Donald Trump, ele não quis assinar esse tratado, esse acordo, porque ele disse o seguinte: eu não tenho como reduzir a poluição do meu país, reduzir tudo isso que afeta, né, o meio ambiente, sem eu perder, daí eu vou perder. Causando isso, eu vou gerar desemprego no meu país, eu vou gerar uma série de questões, né, econômicas no meu país, como que eu posso arcar com isso? Então, tem esse quesito, desde aquela época, que ainda hoje pode ser discutido, que é a questão econômica também, e a questão como que essa sustentabilidade pode, como eu posso dizer, pode gerar a mesma produção que gera um meio que não é sustentável. Essa que é a questão. É que nem a colega falou, na teoria é muito bonito, mas na prática é uma coisa que ainda tem que ser desenvolvida melhor. Muito bem. Parabéns ao grupo, gente. Eu estou satisfeito. Muito boa a apresentação e os posicionamentos de vocês também. Vamos ao próximo, mais 20 anos, né? Rio mais 20. Não veio o grupo? Bom, o quarto grupo não apareceu, né? E o quinto, gente, falando da COP ou das ODS para 2030. Alguns indícios de esperança. Vamos lá, o grupo 5. Ninguém? Deixa eu perguntar para as três equipes. Vocês que tomaram contato com essas informações, vocês tomaram contato também com essa Rio mais 20 ou com as ODS para 2030, não? Então, eu tive conteúdo do Rio Mais 20 e ODS lá no primeiro período com a Maria da Glória, que ela pediu para a gente ir numa
palestrinha que tinha ali no mini auditório, mas pouquíssima coisa. Confesso que não pesquisei a respeito, professor. Eu limitei bastante a minha pesquisa em cima do Rio 92. Eu dei uma lida por cima, professor, dentre os outros temas, né? Mas também não, nada específico. O que eu li é que todos tratam sobre sustentabilidade, sobre a redução, né, da redução da poluição, a questão do meio ambiente e tal, sustentabilidade. Eu vi que todas elas se atentam a isso, né? A colocar metas, a propor metas para os anos seguintes para a redução da degradabilidade do meio ambiente. Basicamente é essa, né? Porque essa é a discussão central envolvendo, né, essa multidimensionalidade da sustentabilidade. Então, todos esses eventos e das ODS, realmente eles estão propondo, na verdade, que é uma proposição, né? Até 2030, realmente reduzir a capacidade de degradação do nosso processo civilizatório, que é basicamente ancorado em consumo e produção. Não é só em consumo. Consumo e produção, eles estão entrelaçados. Não dá para falar só em consumo sem falar em produção. E a questão não é demonizar nem o consumo, nem a produção, mas como que o excesso disso provoca um impacto cada vez mais demonstrado com os dados, né? Não é por a opinião de alguém. Os dados vão demonstrando que a nossa forma de viver, o estilo de vida, né, que é o processo civilizador, ele, no médio e longo prazo, se ele não for realmente repensado, não tem planeta que dê conta, porque a pegada ecológica é muito grande. A pegada ecológica é o nosso impacto do estilo de vida no ambiente biofísico. Então, e alguém comentou aí que o impacto dos grupos, da riqueza, vamos falar assim, né? Vamos falar de grupo, ficar polarizando, mas o impacto da afluência da riqueza é muito maior do que o impacto da não afluência, da pobreza. Entendeu? Então, o comentário que a gente pode fazer em relação a esses documentos que começaram na década de 70, né, do século XX até então, eles são muito importantes do ponto de vista normativo. Nós temos, sim, né, normas, temos um sistema no Brasil, um sistema ambiental poderoso. Agora, a gente não pode ser ingênuo, né, de achar que o fato de ter tudo isso escrito e tal, isso é suficiente para você controlar as forças, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês não esquecerem. Vocês já ouviram falar num país africano chamado Congo. Pronto, no Congo é um país que ele é muito rico em minérios. Tá? Tem um documentário que eu gostaria de indicar para vocês, tem no Netflix, que eu vi há pouco tempo. City of Joy, a Cidade da Esperança. Se vocês puderem assistir, vocês vão tomar contato com o Dato, que é um documentário construído a partir dos próprios congoleses. A gente, pesquisadores, o pessoal da ONG, mostrando o impacto da mineração. Porque, como é um território que tem muito minério, e o minério ele é essencial
para a tecnologia digital, celular, essa tecnologia fina, ou tecnologia de guerra, como drone, tudo isso precisa de determinados metais, minérios, que são cada vez mais raros, porque a produção disso é muito intensa. As pessoas que trocam de celular a cada 6 meses, sei lá, e o que eu estou falando não é julgando isso, é como pesquisador, que é uma constatação. Então, o que aconteceu com o Congo? Virou, gente, um consórcio das grandes corporações, tipo Sony, Nintendo, todas essas que a gente conhece, que trabalham com tecnologia fina, tecnologia de ponta, todas elas buscam esses minérios. E como que eles fazem? Essas grandes corporações, pelo documentário, elas financiam as milícias. Então, o Congo está se autodegradando, assim, porque cada mina, eles expulsam os povoados, as aldeias, né? Ela ainda é uma, principalmente na parte rural, são aldeias. Então, eles patrocinam as milícias e essas milícias invadem essas terras e matam todo mundo. É uma coisa, um genocídio misturado com ecocídio, com tudo que a gente pode... Feminicídio, né? Porque o impacto em relação... Isso já, historicamente, já rebate mais ainda nas mulheres, nas meninas, né? Que são violentadas e tudo. Então, veja, quem financia isso? As grandes corporações, porque elas precisam daquele minério e passar por cima dos interesses locais das populações. Não querem saber. Não querem saber o que é que vai acontecer com aquelas pessoas. Eles simplesmente patrocinam com armas, inclusive armas pesadas, com muita tecnologia também. Aí vocês podem indagar, bom, mas qual é a relação disso com a sustentabilidade? Tem tudo a ver, né? Inclusive a gente está envolvido nisso e a gente participa disso como consumidores. Então veja como as coisas se entrelaçam. Então esses acordos todos assinados aí que a gente conhece, tá? Ele não tem efeito algum para essas corporações, que na realidade elas são empresas, corporações muito fortes, que têm vínculos com governos locais, e quando os governos locais eles não conseguem fazer o que eles querem em termos de lei, porque eles financiam também as legislações. É o que eu falei para a Aline na primeira parte da Revolução Verde. Quem que produz as leis que protegem, que tentam passar uma ideia muito boa dos agroquímicos? Certamente não é o produtor agroecológico. Esse cara aí, ele vai defender outro tipo de lei, uma lei que garanta crédito para financiar uma produção de alimentos sem agrotóxicos, tá? Então, no caso do Congo, como o governo local já totalmente detonado, né, eles passam por cima, eles vão direto nas milícias, pelas denúncias feitas por essas ONGs, por esses ativistas e essas pessoas locais que resistem, e muitos deles são assassinados. O que eu quero mostrar com isso para vocês, gente? O lado sombrio desse processo civilizador. E é exatamente esse. Ao mesmo tempo que produz muita riqueza, produz também
Travou para vocês também ou só para mim? Travou também, ia perguntar isso mesmo. Para mim travou também. Que situação. Vamos ver.
Boa noite, pessoal. Acredito que o professor não irá voltar, eu tô me retirando, tá bom? Será que a gente para a gravação aqui ou só sair e deixa tocar aqui, será? Ah, não sei. Estou tentada a sair também. Vou ver mais um pouquinho aí, ver se ele consegue voltar.